graça de Deus que nos alcançou não nos dá licença para pecar ou viver de qualquer maneira porque já somos salvos ou porque Deus é amor. Nunca foi a mensagem da graça. Essa é uma distorção e uma ignorância da mensagem da cruz. Quem pensa assim é porque nunca foi salvo. Aqueles que querem fazer uma caricatura do calvinismo também, de que já somos predestinados, então por que viver em santificação? É porque não entendeu nem a graça e muito menos o calvinismo. Muito menos o calvinismo. O que nós dissemos é o que a Bíblia diz. É que nós não somos salvos pelas obras, ou por mérito algum, ou por qualquer coisa que Deus viu em nós na eternidade. Não somos. Somos salvos somente pela graça, somente mediante a fé, que é dom de Deus para as boas obras. Deus nos salva pela graça para praticar boas obras e não pelas obras. As obras, a santificação, elas atestam a nossa salvação. São evidências de que fomos de fato regenerados pelo Espírito de Deus. Pensar que por sermos salvos pela graça, podermos viver então de qualquer maneira, não importando como viver nesse mundo, é ser um libertino. E a sentença bíblica é essa, de Paulo: inimigo da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição. Então abandone o pecado. Abandone o pecado. Rejeite o pecado, renuncie o pecado. Não pense que ele ficará impune. Devemos considerar o quadro geral. Tivemos a aula aqui pela manhã com os catecúmenos, de manhã cedo, 1 hora de aula. Porque a pergunta que se faz é essa: como um Deus bom e gracioso pode mandar alguém ao inferno ou permite tudo isso acontecer no mundo? A resposta é que você não pode só considerar um aspecto do ser de Deus ou dos atributos de Deus. Tem que considerar o quadro geral do ser de Deus e dos seus atributos. Deus é bom, Deus é gracioso e Deus é amoroso. Mas também Ele é santo, mas também Ele é justo. Ele é juiz justo, que se ira, que pune o pecado e que não tem o culpado por inocente. Agora nós temos o quadro geral. O Deus que é amoroso, Ele também é santo. E a sua santidade reage ao pecado, e daí a punição. A ira de Deus não é uma ira pecaminosa como a nossa. A ira de Deus, a punição de Deus é uma reação da sua santidade, que não tolera o pecado. Não pense que porque Deus é amor, Ele não irá punir o pecador, ou irá tolerar o pecado de alguém que, porque distorce a graça de Deus, vive dormindo com a sua namorada, por exemplo, traindo a esposa ou o marido, por exemplo, que vive na pornografia, que vive na mentira, que vive na desonestidade, que vive na imoralidade e que tem orgulho disso. Às vezes se vangloria daquilo que deveria ser uma vergonha. Não ficará impune. Não ficará impune, porque a graça de Deus que nos livrou do pecado era para que, livres do pecado, não sirvamos mais ao pecado, mas a Ele que nos libertou do pecado. É isso que nós dissemos, que é o que a Bíblia diz.